Boa noite, estamos com vocês novamente para adorar ao Senhor Jesus, que nos encontrou em nossos pecados, abriu nossos olhos para enxergar a salvação que Ele nos oferece através do seu sacrifício na cruz. Vamos cantar o hino 396 do cantor cristão. Foi na cruz, cegueira e vista, é o título desse hino. Tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu pra salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Tiago, capítulo 5, versículo 16, é um texto poderoso, um remédio para a nossa vida. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Espero que você já tenha decorado esse versículo. Nós lemos com você na última sexta-feira, e hoje vamos pensar um pouco mais, meditar sobre esse versículo. O valor da confissão. Esse texto nos mostra a confissão como um remédio que nos cura. Confessai, pois, os pecados uns aos outros. Nós perdemos a igreja protestante, as igrejas evangélicas, esse exercício de confessar os pecados uns aos outros, indo contra uma herança católica que vai ao padre confessar pecados, indo contra esse exercício, essa prática, nós perdemos o exercício de confessar uns aos outros. Não vemos na Bíblia necessidade de confissão a um eclesiástico, a um padre, a um pastor. Pode ser também a confissão com um pastor, a confissão com um eclesiástico. Mas aqui diz confessai uns aos outros. Isso quer dizer que há uma necessidade, há uma cura quando eu pratico a confissão diante de alguém. É claro que tem que ser alguém de confiança. Deveria ser um pastor, uma pessoa de ética, de confiança. Muitos eclesiastes fazem, assim como um médico, um pacto de ética. Mas, queridos, a Bíblia fala que nós precisamos desse exercício de ter alguém em quem confiar, de ter alguém com quem repartir nossa fraqueza. O pecado, a tentação muitas vezes que nós estamos passando, e essa confissão vai trazer cura. Qual ruim é que a gente não vê essa prática sendo exercida? Porque essa confissão,
ela exige humilhação, admitir o erro, admitir a fraqueza, admitir a limitação. Às vezes há uma tentação rondando. Isso poderia ser evitado, o pecado poderia ser evitado se houvesse alguém com quem eu pudesse repartir aquela fraqueza, aquela tendência ao pecado. Porque, querido, se nós fizermos tudo o que nós queremos, o que a nossa carne, que é pecaminosa, porque nós pecamos porque somos pecadores. Temos essa herança, essa tendência de pecar. Então, nós não precisamos, eu tenho vontade, eu quero. Se aquilo que você quer, se a sua tendência, se a sua tentação é um pecado, querido, ele vai gerar morte. Por um período pode ser delicioso o pecado, mas ele vai gerar morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é morte. E pecar é o quê? Pecar é ir contra a lei de Deus. A Bíblia, ela define pecado como transgredir a lei do Criador. E se o Criador fez uma lei, querido, é porque essa lei é boa. As leis de Deus são para nos proteger. As leis de Deus são boas. Elas nos protegem de doenças, elas nos protegem de tantas coisas que podem nos levar à destruição. Ir contra aquilo que Deus determinou, um Deus santo, um Deus justo, um Deus criador, que criou um mundo tão equilibrado, com cadeias alimentares, com tudo no seu lugar devido, estações devidas. O nosso Deus, a natureza proclama as virtudes, a glória de um Deus maravilhoso, um Deus perfeito. Então, quando nós somos tentados a adulterar, quando nós somos tentados a praticar um sexo de maneira errada, seria muito bom se nós pudéssemos ter alguém de confiança, que a gente abrisse o coração e essa pessoa, em vez de nos incentivar, faça o que você tem vontade, né? Às vezes deixando filhos, às vezes abandonando esposa ou esposo, às vezes contrariando os pais, às vezes numa atitude egoísta de só pensar em mim mesmo, naquele desejo, naquela tentação, naquela fraqueza que vai me levar ao pecado. Então, há essa confissão, confessai os pecados uns aos outros, procurar alguém, querido, e abrir o seu coração. Quantas vezes nós procuramos alguém? Eu recebo muitas pessoas que pedem para orar quando alguém está doente, ore pela minha família, ore por alguém que está doente, mas eu não me lembro de receber alguém para pedir oração, para me ajudar a vencer uma tentação, a vencer um desejo, que eu não quero ir por esse caminho, que eu não quero praticar. É uma raridade, há algo que nós não temos enxergado no ser humano, mesmo cristão, de procurar ajuda para vencer os desejos da carne. Ore por mim para que eu possa ser forte, eu não quero ir por esse caminho. E a Bíblia diz, querido, se eu estou aqui me fazendo entender o que a palavra de Deus diz, escute bem. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. É claro que eu preciso procurar alguém que não vai espalhar fofoca, alguém de confiança. E eu creio que há pessoas assim no meio do povo de Deus. Pessoas de confiança. Pessoas dignas de que eu abra o coração. Às vezes é difícil encontrar. Eu sei que é difícil. Mas, querido, isso tem grande poder. Confessar uns aos outros, para sermos curados. Porque às vezes, querido, aquela tendência para o pecado vem de um abuso na infância, vem de uma rejeição, mas com a ajuda de uma pessoa orando comigo, me ajudando, eu posso vencer e evitar consequências desastrosas para a minha vida. A palavra de Deus nos ensina
Provérbios 28, 13. Eu quero ler esse texto sobre o valor da confissão. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Nós não podemos, não devemos, não vai nos fazer bem deixar pecados encobertos, que nós não tratamos com eles. Tem muitos de nós que deixam pecados, né, incubados, pecados que estão chocando ali, pecados que estão escondidos aos olhos das pessoas. Talvez não tanto como a pessoa acha, porque às vezes muitos já sabem e que vão trazer consequências. Assim como um ovo que é chocado e depois vai gerar. E com certeza é o ovo de uma cobra, de uma áspide. O pecado vai trazer danos seríssimos. Então, a melhor coisa é confessar. Eu quero ler de C.S. Lewis uma citação. Se a conversão ao cristianismo não melhora em nada as ações exteriores de um homem ou de uma mulher, se ele continua sendo tão esnobe, tão rancoroso, tão invejoso ou tão ambicioso quanto era antes, devemos, na minha opinião, disse C.S. Lewis, suspeitar que sua conversão foi em grande medida imaginária. Eu tenho aprendido que mesmo os pecados que uma pessoa comete lá na sua vida, longe de Jesus, eles precisam ser confessados um a um. Quando Jesus encontra com Zaqueu, Zaqueu lhe diz, ele toma a decisão, eu vou devolver o que eu roubei. Ele diz, eu vou fazer algo. Vou repartir, vou devolver. Ele fala de ações, de conserto do que ele fez anteriormente. Tem gente que se converte e acha que não precisa fazer nada. Quando não é possível, querida, às vezes a pessoa não tem condição de fazer. Mas, às vezes a pessoa que eu ofendi, que eu magoei, já morreu. Há situações diversas. Mas quando eu puder consertar aquilo que foi feito antes de Cristo, é preciso fazer. É claro que em Cristo as coisas velhas passaram, isso que tudo se fez novo, mas isso tem que ser específico. Quanto ao pecado, quanto a uma dívida que eu tenho, eu devo pagar, ou ir lá e combinar, negociar para pagar aquilo, há coisas que é preciso consertar. E o exemplo é o caso de Zaqueu, que consertou o passado dele. Então, Jesus diz, vai e não peques mais para a mulher adúltera. Sim, a vida tem que mudar com Jesus. E uma das coisas que nós temos que lidar é com o pecado. Se tem que mudar o passado, imagine mudar o presente. Um cristão que não lida com o pecado, que fica lá com o pecado escondido, que abriga amargura, né? Que não se dispõe a perdoar, que está cultivando a amargura. A decisão de eu não perdoo, isso vai te fazer muito mal. Abre o coração com alguém digno de confiança, querido. Abre o seu coração, conta aquilo que está no seu coração e que não é de acordo com o reino de Deus, não é de acordo com a sua palavra, é um pecado. Então você precisa abrir o seu coração, confessar aquilo que está errado. Não abrigue no seu coração coisas que vão te matar, que vão te fazer mal, que vão te adoecer e vão te destruir. Confesse os pecados uns aos outros para sermos curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. E lembrando, querido, que a pessoa que nós não podemos deixar de procurar, isso não quer dizer que a gente não precise uns dos outros, mas é ir aos pés do Senhor. Confessar diante dele e também confessar a uma pessoa que vai orar conosco. São os dois passos. Não é só diante de Deus, né? Primeiro nós estamos falando sobre esse versículo, então colocamos em primeiro lugar confessar os pecados uns aos outros. Mas antes disso, nós podemos ir aos pés do Senhor. Como Davi disse no Salmo 32, o versículo 5, ele diz assim: confessei-te o meu pecado
e a minha iniquidade não mais ocultei. Então, antes mesmo de ir procurar alguém para abrir o coração e confessar o pecado, vá ao Senhor. Abra o seu coração diante de Deus. Tem pessoas que oram, pedindo coisas para Deus, agradecendo, mas nunca abre o seu coração para o Senhor. Então, isso é uma religiosidade, não é uma comunhão pessoal. Nunca falam do que sente, da revolta que sentem, da rejeição que sente, da solidão que sente, da ofensa, né, que estão abrigando no coração. Não tem uma relação de intimidade, de abrir o coração diante de Deus. E o que Deus quer de nós, que acima de tudo é o nosso coração. E o que tem nele? Exponha seu coração diante de Deus. Se tem alguém que pode nos ajudar em primeiro lugar, é Deus. Não oculte do Senhor nada. Confesse os seus pecados. Eu posso abrir o coração para pedir, para agradecer, para adorar, mas eu também preciso abrir meu coração para falar das minhas fraquezas, para me expor, me humilhar diante de Deus, para que Ele me ajude, para que Ele me perdoe. A palavra de Deus nos diz, Isaías 1,18, que ainda que os meus pecados sejam como a escarlate, Deus não vai me rejeitar. Ele diz que o que vem a mim eu não lanço fora. Deus não vai nos rejeitar. Ainda que os pecados sejam como a escarlate, Ele os faz brancos, puros. Ele vai purificar como a lã, como a neve, vai tornar branquinho, sem nenhum problema. E a Bíblia até diz, quem é muito perdoado, ama muito. Quando nós temos consciência do quanto somos perdoados diante de Deus, quando nós enxergamos que há inveja em nós, que há ciúme, que há amargura, e levamos isso diante de Deus, a gente tem muito mais facilidade de perdoar o outro. Porque nós temos consciência de que somos perdoados, de quem nós somos. Jesus falou aos fariseus que se eles fossem cegos, se eles não enxergassem os seus pecados, eles não teriam pecado. Mas eles tinham conhecimento. Eles tinham bastante conhecimento. E, no entanto, não queriam lidar com seus pecados. Pecavam, sabiam que estavam pecando, mas deixavam ali o pecado, não lidavam com eles. E isso é perigosíssimo. Isso é pior do que Covid-19, querido. Não lidar com algo que nós sabemos que está lá para nos destruir. Então, a palavra de Deus diz em 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9, ela diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, estamos nos enganando e a verdade não está em nós. Todos nós temos que abrir o coração e confessar, contar para Deus nossas tristezas e porquê delas. Talvez nós não sabemos o porquê, mas Deus vai nos ajudar a enxergar. Abra seu coração diante de Deus primeiro. Abra seu coração diante de outra pessoa. Isso vai trazer grande cura. Não guarde só para você, querido. É preciso ter alguém de confiança. A Bíblia fala do poder de duas pessoas orando juntas. Eu quero mais uma vez citar um escritor para você, que eu gosto muito, Craig Groeschel. Eu não sei se eu falei corretamente, mas é mais ou menos assim. Ele diz o seguinte, quando cremos que nossa busca da felicidade nos dá licença para pecar, tornamos-nos cristãos ateus, que creem nele, mas vivem como se ele não existisse. Deus não te dá licença para pecar. Você precisa lidar com o pecado. E lidar com o pecado é confessar para obter perdão. É o único jeito. O pecado nos destrói. O pecado nos faz mal. Ele pode parecer prazeroso. Olha quantas pessoas foram para algo proibido, drogas. De início parecia prazeroso, parecia algo que dava um êxtase, um alívio, mas depois se tornou uma escravidão, uma destruição. Assim é o pecado. Então, meu querido, vamos lidar com o pecado. Filhinhos, diz a palavra de Deus, em 1 João 2,1, não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E temos a sua palavra que nos orienta a confessar ao Pai
e procurar alguém para abrir o coração e orar por nós. Pode até evitar de que eu caia em um erro maior. Vamos orar? Pai, nos ajude a admitir a nossa fraqueza, a enxergar a nós mesmos, a abrir o coração diante de Ti em primeiro lugar, em confissão, em humilhação, em dependência do Senhor, certos de que o Senhor não nos rejeita, de que o Senhor já conhece e só espera que nós busquemos a Tua ajuda, para nos limpar, para nos ajudar. E Pai, obrigado pela Tua palavra que nos mostra o valor de alguém, um irmão, alguém de confiança, que pode orar conosco. E sabemos que há uma unção de poder na oração junto com alguém, na oração de confissão que traz cura. Ajuda-nos a entender isso e praticar isso, em nome de Jesus. Amém. Esta semana estamos orando por missões e recolhendo a oferta por missões. Quem quiser enviar a sua oferta, nós estamos esperando até sexta-feira para depositar para o Ministério Portas Abertas e para a MCM. Nós auxiliamos, ofertamos para ajudar as meninas dos Olhos de Deus que lidam com crianças abandonadas, crianças órfãos da MCM. Então, enviamos uma oferta para a Missão Portas Abertas e uma oferta para a MCM, Menina dos Olhos de Deus, o ministério dentro da MCM. Então, quem quiser ofertar até dia 5, nos procure. Amém? E nós vamos dar a você o comprovante, né? Vamos passar para você o comprovante de tudo que foi enviado. Deus te abençoe, multiplique a sua oferta em nome de Jesus.